Dimba dimba dim, pata pata 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 dimba dimba dim. Dankele mateme yanwa kongo sogo dankele mateme yanwa. Dankele mateme yanwa kongo sogo dankele mateme yanwa. Mori nyeye dankele nyeye, kele nato Congo, kele mori nato Congo. Kele dangele nato Congo, kele mori nato Congo, kele dangele nato Congo. Bonnes gens, à vous le bonsoir. Pessoas queridas, para vocês nosso boa noite. On dit chez moi De onde eu venho dizem que la parole est très très difficile. que a palavra é muito difícil. On dit chez moi qu'avant d'ouvrir la bouche et parler, il faut remuer la langue 77 fois. Dizem de onde eu venho que antes de abrir a boca para falar é preciso mexer a língua dentro da boca 67 vezes. La parole est un art très très difficile. A palavra é uma arte muito difícil. On dit qu'il n'est pas bon de parler de soi. Dizem que não é bom falar de si mesmo. Mais quand tu n'as personne pour le faire, il faut le faire toi-même pour ne pas mourir inconnu. Mas quando não tiver ninguém para fazê-lo, você deve assim mesmo fazer para não morrer desconhecido. Pour ce séjour-ci, Para essa temporada aqui, il faut que vos paroles sortent. é preciso que a palavra de vocês saia. Il faut que vos paroles vous représentent. É preciso que a palavra de vocês Il represente faut que vos vocês. paroles portent témoignage. É preciso que a palavra de vocês traga testemunhos. Et que- Coco, coco, lai, lai. Coco, coco, lai, lai. Supa, supa, lele. Supa, supa, lele. Coco, coco, lai, lai. Coco, coco, lai, lai. Ayupi, you, pi, 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 pi. Koninya ni mai, koninya ni mai, koninya ke. Koninya ni mai, koninya ni mai, koninya itato alama. Mate sinilo, sinya gonjugu mani, koninya itato alama. Mate sinilo, bale njugu mani, koninya itato alama. Mate sinilo. Coco, coco, lai, lai. Coco, coco, lai, lai. Supa, supa, lele. Supa, supa, lele, 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 lele. Traduzido para o português, Le conteur dit histoire. quando o contador diz história, Le public répond raconte. o público responde conta. Historia. 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 On a encore la chance d'avoir des anciens parmi nous, A gente tem a sorte de ter antigos, pessoas mais velhas aqui entre nós, des anciens qui portent des paroles anciennes. antigos que carregam palavras antigas, Et on a notre devoir à nous e a gente tem o nosso dever de donner une chance de survie à ces paroles-là. de dar a essas palavras antigas uma chance de sobreviver. On dit le présent a besoin de monter sur le dos du passé pour voir le futur. A gente diz que o presente precisa subir nas costas do passado para ver o futuro. Bon, pour voir ce futur-là, Para ver esse futuro, alors on vient vous inviter a gente vem então convidar à ce vocês qu'on puisse monter sur le dos du passé a que a gente possa subir nas costas do passado pour essayer de construire un futur meilleur para tentar construir um futuro melhor pour nos enfants, para os nossos nos filhos, petits-enfants netos et nos arrière-petits-enfants. e bisnetos.
Voilà ce qu'on va essayer de faire dans ce projet-là. É o que a gente vai tentar fazer nesse projeto. Coletar as histórias que ele queria contar, as histórias do seu próprio povo, né? Não é todo contador de histórias que tem essa iniciativa, né? Você pode pegar uma história num livro, pode, né? Ele fez esse movimento de ir até o vilarejo, escutar as pessoas mais velhas do vilarejo, né? Para contar essas histórias. Então, a partir dessa experiência, a ideia é que a gente possa fazer um movimento parecido aqui. Então, é ir até as comunidades, ouvir, coletar histórias da comunidade e depois, no momento de voltar aqui para a oficina, trabalhar essas histórias para elas serem contadas e recontadas. Ce projet me paraît très très important Esse projeto me parece muito importante, parce que encore aujourd'hui c'est très difficile de rétablir la vérité porque ainda hoje é muito difícil de restabelecer a verdade dans l'inconscience populaire. na inconsciência popular. C'est comme si les Noirs n'ont pas d'histoire, É como se os negros não tivessem história, c'est comme si les indigènes n'ont pas d'histoire. é como se os indígenas não tivessem história. Parce que notre histoire n'a pas été racontée par nous-mêmes Porque a nossa história não foi contada por nós mesmos. et les gens ont voulu faire croire que notre histoire commence à partir de notre rencontre avec eux. E as pessoas quiseram fazer acreditar que a nossa história começou a partir do nosso encontro com eles. Nessa oficina eu vou falar para vocês um pouco De la vision du peuple d'où je viens. da visão do povo de onde eu venho. Ce qui va vous donner une idée O que vai dar para vocês uma ideia de la vision que vous voulez qu'on donne à ce projet-là. da visão que vocês querem que a gente dê a esse projeto. Je parle juste d'identité culturelle Estou falando de identidade cultural, et d'identité sociétale de identidade como sociedade et de rapport entre les humains et la nature, entre les humains et les animaux, entre les humains, entre eux. em relação dos seres humanos com a natureza, os seres humanos com os animais, os seres humanos entre si. Il y a quelque chose d'important à prendre en compte. Tem uma coisa importante para a gente levar em conta. Quand j'arrive pour un collectage, Quando eu vou coletar, quero coletar histórias, même si moi j'ai des sujets en tête sur lesquels je voudrais qu'on parle, mesmo se eu tenho na minha cabeça assuntos sobre os quais eu gostaria que a gente falasse, né, com as pessoas, il faut que je garde ça d'abord dans ma tête eu preciso primeiro ficar com isso só para mim, na minha et que cabeça. je donne la parole à l'autre. E que eu dei a palavra ao outro Qu'est-ce que toi tu as envie de me raconter par rapport à la vie d'ici, e pergunte para o outro: o que você teria vontade de me contar com relação à vida daqui, par rapport à ce que tu sais. com relação ao que você sabe? Et peut-être que tout de suite ce que la personne va dire, ça sera en lien avec ce que nous on a en tête. E talvez imediatamente o que a pessoa vai dizer já vai ter uma ligação com o que a gente tinha na cabeça. Et si ce n'est pas en lien, E se não for, não tiver ligação, j'aurais déjà appris quelque chose eu já vou ter aprendido alguma coisa et ça ne m'empêche pas de poser ce que j'avais en tête. e não vai me impedir que depois eu pergunte o que eu tinha na cabeça. Mais dans un processus de collectage, Então, num processo assim de coletar histórias, il est toujours important é sempre importante de laisser la personne qu'on va collecter mener la discussion. deixar a pessoa que a gente está indo ouvir, né, coletar histórias junto a essa pessoa, deixar a pessoa conduzir a conversa. À partir du moment où la personne nous dit quelque chose qui lui est cher, E a partir do momento em que a pessoa diz alguma coisa que é importante para ela, qui lui semble intéressant, important, que parece para ela interessante, importante, moi ça me nourrit déjà. isso já vai ser nutritivo para nós. Donc c'est vraiment, on est dans la thématique profonde de cette deuxième phase de projet. Então aqui realmente a gente está falando dessa temática profunda dessa segunda fase do projeto. Ces récits de vie, São falar dessas histórias de vida, ces contes, os contos, ces légendes, das lendas, ces mythes os mitos qu'on va collecter. que a gente vai coletar. Ce sera important de passer dans les écoles pour les raconter. E depois é muito importante poder passar nas escolas para contar. Esse projeto é a segunda etapa de um encontro que foi realizado em 2020. O projeto em 2020 se chamou do Burkina Faso a Terras Quilombolas, um encontro pela oralidade. Através de encontros com as comunidades quilombolas, pudéssemos estabelecer uma ponte entre a tradição oral do Burkina Faso
e daqui das comunidades quilombolas do sertão do Pajeú. Escrevemos novamente um projeto que foi submetido ao edital do Cultura, infelizmente foi contemplado, para que houvesse uma outra imersão, novamente trazendo François para passar 10 dias aqui nessas comunidades, porém dessa vez com um enfoque de coletar as histórias das pessoas mais velhas aqui dessas comunidades e depois recontar essas histórias em roda, para que com isso pudéssemos exercitar, ou trabalhar, vivenciar a escuta e a narração, ouvir e contar. Aí o velho tá ficando muito satisfeito, graças a Deus. Estou muito satisfeito com vocês, estou muito satisfeito. Pronto, na minha consciência, assim, é onde eu estou vendo, que está acompanhando, uma filha da colar está acompanhando, já está, graças a Deus está acompanhando, tá? Só porque a cobra preta mesmo é difícil a pessoa ver ela assim. Dá aquele pé de tamboril grandão que tem para frente um pouquinho, que tinha o rancho lá. Aí quando foi dormir de noite, ela se acordou. Quando se acordou, a gente viu aquele peso bem macio em cima dela. Quando ela olhou um pouquinho, era a cobra mamando nela e balançando. E o rabo na boca de Lourdes. Aí ela foi dar de mamar a Lourdes. Na boca de Lourdes e ela foi para se remexendo. Quando se mexia assim, ficava bem macio, bem macio. Ela não se importou não. Pensava que ela se acordou, quando se acordou, conheceu. Que não era, foi botou a mão, quando botou a mão assim, a menina estava de parede com ela assim. Ela foi, conheceu que era a cobra. Parecida com a caninana, que a Janete estava viajando. Só que disse que a caninana não tem veneno não, né? Essa aqui é a caninana? Não, mas ela voa. Ela voa. A que voa é que é a caninana? A caninana, né? A caninana voa. Não é boa. Só se ela estiver amarrada. Que ela amarra um pedaço assim num pau. Pega uma petadona, ela enrola num pau, Aí quer dizer que se ela tiver, se ela quiser pegar, quando for passando, ela joga o laço aí enrola. Aí arrocha até matar. Quando mata, engole. Porque de tudo no mundo tinha medo, né? De todo mundo, o povo mais atrás tinha medo das coisas. Aí, mas agora, sempre. Por um lado já é mais melhor. Que já tem. Os novos aprendem com os mais velhos aprendem com os mais novos. É muita luta, é fácil. É muita luta. Mas azeite da rua? Azeite de mamona. Azeite de mamona, sim. Aí eles botavam numa vasilha, uma colherzinha, aí botavam açúcar, batia até ficar bem alvinho. Aí dava as crianças. Aí curavam muita coisa, muitos problemas nas crianças. Agora, às vezes quando tinha uma festa que os pais deixavam, a gente ia, já brincava, né? Mas quando não, a gente se divertia era assim mesmo. E cantava ou só dançava? Ela cantava e tocava. E a gente... E os outros iam dançar. E a senhora lembra alguma música? Batendo na meia coisa e cantando, e os outros dançando. Era bom, aprender a dançar. Ela dançava bem dele. L'être humain, c'est celui qui se sent incomplet sans les autres. O ser humano é aquele que se sente incompleto quando ele está sem os outros. Et il se sent complet quand c'est avec les autres. E ele se sente completo quando ele está com os outros. C'est celui qui a la conscience que tout ce qu'il fait doit avoir un impact positif sur les autres. É aquele que tem a consciência de que tudo que ele faz tem que ter fazer algo positivo para os outros. S'il y a un impact négatif, c'est qu'il a manqué quelque chose de son état d'être. Se ele faz algo que acaba sendo negativo para os outros, é porque faltou alguma coisa no ser dele ainda. Donc tes valeurs humaines, c'est ça qui te donne une place dans la société. Então, na sociedade deles lá, o valor humano que você tem assim é o que te dá um lugar nessa sociedade. Vous, par exemple, si elles ont décidé qu'on vienne vous voir, então, vocês dois, por exemplo, né? Se as meninas decidiram que a gente viesse aqui ver vocês... On pense que vous avez ces valeurs-là et
on veut prendre un peu. É porque elas pensam que vocês têm esse valor forte, né, aqui na comunidade, e por isso a gente vem aqui aprender um pouco. Mais je vous trouve beaucoup modeste pour ne pas parler de ces valeurs-là. E eu acho vocês tão modestos, assim, para falar desses valores. En même temps, c'est tout ça qui fait votre grandeur. Ao mesmo tempo, é isso também que faz a grandeza de Mais je vocês. pense que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin d'entendre ces valeurs-là. Mas ele acha que os jovens de hoje precisam ouvir mais desses valores do que É vocês verdade, têm. precisa, do meu bem precisa, precisa. Tá atrasado, viu? Minha deusa, até desarrumada é perfeita. Não nasceu pra ser pura e solteira. Nasceu pra mim, pra ficar. Quem me fez atravessar o mar fui eu, fui eu. Quem me fez atravessar o mar fui eu, fui eu. Quem me fez atravessar o mar fui eu, fui eu. Quem me fez atravessar o mar fui eu, fui eu. Onda grande não afoga, atravessar. Onda grande não afoga, atravessar. Guiada por quem vem do lado de lá. Guiada por quem vem do lado de lá. Quem me fez atravessar o mar fui eu, fui eu. Quem me fez atravessar o mar fui eu, fui eu. Quem me fez atravessar o mar fui eu, fui eu. Quem me fez atravessar o mar fui eu, fui eu. Onda grande não afoga, atravessar. Onda grande não afoga, atravessar. Guiada por quem vem do lado de lá. Guiada por quem vem do lado de lá. Nós saímos sofrendo até chegar até aqui. O sofrimento era muito, não existia governo, não existia presidente, era só fazendeiro. Bom, o passado, nós era pequeno, pai com muitos filhos, o sofrimento era muito, trabalhava um fazendeiro, havia até por 1,5 litro para fazer o feirão fubá, para a gente comer. E tinha muitas vezes que nem o quinta-feira não arrumava. Mas pegava um chiquinho de feijão, botava no fogo, naquele dia escapava. No outro dia pedia a Deus para isso aparecia outro. Hoje em dia tem a merenda, tem a escola grátis, tem o transporte. Não estuda quem não quer. Quando o senhor foi para a escola, o senhor tinha quantos anos? Assim eu passo uns 12 anos. O senhor aprendeu alguma coisa? Por isso que ele não aprendeu. Só assinar não. Só assinar não. Aprendi a assinar não, outra coisa eu não pude aprender não, porque meu pai já era idoso, aí ele trabalhava para sustentar nós. Eu digo, não pai, eu vou passar uma semana na escola. Se eu gostar, eu vou ficar, senão eu vou ajudar o senhor na roça. E não me arrependo de ter ajudado a ele, nem ter criado meus filhos na agricultura, porque hoje sem agricultura ninguém vende, né? Quando alguém adoecia, como é que vocês faziam? Minha filha, quando adoecia, era reza, chá, para vir ali para Ribeira Mil, em Mochotó. Tinha que ir correndo atrás de Chico Enfermeiro, não era? Para vir consertar o corpo.
Era daqui para Ribeiro, para o Mocotó, é carro de boi. Quel est son plus grand souvenir de bonheur de son enfance? Se ele perguntar qual seria assim, uma lembrança de maior alegria do seu tempo de criança, algum momento muito alegre que o senhor se lembra? Minha alegria, tempo de criança, era quando eu tinha minha mãe, e havia fazer uma coisa à toa, ela corria atrás com cipó para dar nele. Eu me enrolava na saia dela, tinha uma vizinha dela que eu ia para casa dela passar de um dia para outro. Daí quando eu estava aqui dali, me lembro para mim, ela estava correndo atrás dele. O senhor disse que foi para a escola com 12 anos, não é isso? Aí, com 12 anos o senhor ia para a escola e tinha o privilégio. Como foi que o senhor aprendeu o corpo? Nessa idade também ou... Não, já aprendi já. Eu comecei a cantar em festa, batendo pandeiro e cantando, aí depois saí na memória e fui aprendendo. Meu pai também gostava de cantar. Né? Não foi de criancinha, não? Ah, o samba de coco, eu vou contar com o que nasceu. E samba de coco nasceu de uma moça, de um escravo que cometeu adultério. Aí levaram para a foica. Aí o rei disse, não. Eu vou matar ela, ela não vai para a foica não. Vou dar uma sentença. Ela vai formar um grupo e fazer samba de coco, samba de roda. Aí nasceu esse samba de coco. A punição dela foi sambar. Aí começaram a ensinando como era sambar e foram tirando do juiz aqueles versos e criou o samba de coco. Quelle est la question que ça commence à poser à votre copine? Imagine o que também vai acontecendo na cabeça da sua amiga. Oh, elle respecte tellement sa maman. Ah, ela respeita tanto a sua mãe. Est-ce que moi j'ai fait ça à ma maman? Será que eu faço isso também com a minha mãe? Ah oui, vous voyez comment en vous entraidant, ça devient finalement naturel entre vous. Então, assim como uma ajuda entre vocês, vai virando uma coisa natural. C'est ce qui fait qu'on devient adulte. É o que faz com que a gente se torne adulto. Je veux une moto. Eu quero uma moto. Je n'ai pas les moyens d'une moto. Eu não tenho recurso para comprar uma moto. Alors je travaille pour l'avoir. Então eu vou trabalhar para ter. Mais si je n'ai pas de barrières, mas se eu não tiver barreiras, je veux une moto. Eu quero uma moto. Je n'ai pas les moyens pour l'avoir. Eu não tenho recurso para ter. Je vais prendre la moto de quelqu'un d'autre. Eu posso roubar a moto de alguém. Parce que je n'arrive pas moi à m'imposer des règles de barrières. Porque eu não consigo me impor regras de barreira. Alors? E um rapaz que foi para casa da noiva dele, ela escureceu, deu meia-noite. Meia-noite? Aí ele só vamos embora. Você chegou na frente e viu aquela mulher em pé. Ele disse, oxi, o cemitério era assim perto, ela estava em pé. Boa noite, boa noite. A senhora quer me passar naquele cemitério? Eu vou. Esse eu conversando mais ele. Conversando mais ele, nós vai levar o senhor na frente, ela disse, ei, dona, eu tenho tanto medo de andar de noite. A senhora não tem medo de andar de noite, não? Ela disse, não, não faz medo não. No tempo que eu era vivo, não tinha medo. Ele caiu. Era uma relação. É o Cadu. Amontado na perua, traquejando o gavião. Traquejando o gavião, belisca pau, tem o bico de suvela, tem uma pena amarela danada para beliscar, tem o bico de suvela, se chama belisca pau, desce da pena amarela. Donc vous connaissez les chansons. Então vocês conhecem as músicas. Essayez maintenant de prendre quelques chansons comme ça. Tentem então pegar algumas dessas músicas. De regarder la composition des chansons. E olhar a composição dessas músicas. Qu'est-ce que les paroles disent? O que as letras estão dizendo? Vous voyez, ça vai être intéressant. Isso pode ser interessante. Querida, tá chegando a hora, já é muito tarde, querida, eu vou embora. Meu sono, pra sonhar comigo, querida, pede a Santo Antônio. Vai dormir teu sono, pra sonhar comigo, querida, pede a Santo Antônio.
não se lembra mais. Eu vivi agora pelo seu amor, e a pouco tudo acabou. Eu sei que ainda pensando em você, te gosto tanto, eu tentei sofrer. Eu sei que ainda uma pessoa. Não, esse não é o meu ofício, eu me vi tradutora a partir do meu encontro com o François, e aí essa tradução foi acontecendo. Para mim ela é como uma ponte mesmo, é poder ser ponte para que encontros possam acontecer. Essa possibilidade de, através de mim, da minha voz, do meu corpo, do meu entendimento, né, e dessa possibilidade de falar as duas línguas, é eu poder, por um lado, ser essa voz brasileira do François, né, que permite que as pessoas compreendam o que o François está trazendo e toda essa bagagem, né, cultural que ele traz do Burkina Faso, da África do Oeste, da África Ocidental de uma maneira geral, e da mesma forma também traduzir as pessoas né, daqui do Brasil que ele encontra, daqui das comunidades quilombolas, para ele. Então a motivação primeira desse projeto veio desse lugar, de querer muito trazê-lo para o Brasil para uma permanência mais cotidiana junto a comunidades afro-brasileiras, com todo esse simbolismo também, né, de retornar a um lugar onde a gente já tinha feito uma imersão de 10 dias com essa partilha cotidiana que torna esse projeto tão singular, tão especial, né, para mim. Esse projeto que dá tempo ao tempo, que dá tempo à escuta, que dá tempo ao encontro, a todos os imprevistos, né, que uma partilha cotidiana assim pode conter. Então isso para mim é um ponto forte realmente desse projeto, esse tempo de convivência em que a gente prevê algumas etapas do que vai realizar, mas o que acontece ali é muito maior do que isso e muito imprevisível, né, e sempre muito rico. E eu acho que isso faz parte da oralidade, né, faz parte dessa escuta que o François traz tanto, né, acho que o trabalho dele, a metodologia dele tem isso de muito bonito, assim, de ser, não é uma coisa que ele prevê antes, que ele quer estabelecer como vai ser, né, ele sempre trabalha a partir do encontro com as pessoas, que esse encontro suscita, e deixando sempre muito espaço também, né, para as pessoas se colocarem. E acho que o projeto, de alguma forma, espelha essa forma dele também, porque propõe algumas estruturas, mas, na verdade, tem um tempo aberto, assim, né, para que o encontro aconteça nas suas muitas dimensões. Eu quero ir naquela carroça. Quer, Dedinha? O François diz que lá de onde ele vem, no país dele, todas essas coisas importantes de aprender esses valores, né, que os pais passam para os filhos, eles ensinam muito dessas coisas através de canções, né, que dizem coisas importantes da vida que as pessoas querem passar para as outras. Et si de votre temps, par exemple, parfois on passait pour vous apprendre qu'une parole doit être écoutée et doit être respectée. Aí ele pergunta para vocês, quando eram jovens, por exemplo, o que tinha, como é que os pais ou as pessoas mais velhas ensinavam isso, por exemplo, que era preciso respeitar os mais velhos? Era só falando, também tinha canções, ou tinha histórias que eles contavam, que falavam disso também, da importância de respeitar? Contava muita história, ensinava a respeitar o mais velho, assim, pelo menos os tios ensinavam a dar bênção aos mais velhos. Moi, je sais que ici, eu sei que aqui tout se faisait dans la musique. Muita coisa se fazia pela música também. A senhora lembra? Agora essa daí eu lembro. Não sai ele, senhora. Essa daí eu lembro. Par exemple. Canta uma pra nós. Não. Eu já aprendi hoje. Vai, canta. O que tu estava cantando lá na casa do padre? Entregou. Pisei na folha, sei que eu vim fazer chua, chua, eu vim fazer chua, chua, eu vim fazer chua, chua. E aí, abre essa.
Mandei fazer um vestido com 25 bordados. Cada vez que eu visto ele, 25 namorar. Pisei na folha, sei que eu vim fazer chá, chá. Eu vim fazer chá, chá. Eu vim fazer chá, chá. Da minha casa pra sua passa um rio bem no meio. Tu de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio. Pisei na folha, sei que eu vim fazer chá, chá. Eu vim fazer chá, chá. Eu vim fazer chá, chá. Quero bem, não diga a quem, nem a quem eu quero bem. Quero bem a você mesmo, não digo nada a ninguém. Maceió, eu vi a lua do sol, Maceió, eu vi a lua do sol, Maceió, a barra que clarear. Quero bem, vai de fortuna, Maceió, fortuna pra quem já tem. Eu, mas não tem fortuna, Maceió, não quero bem a ninguém. Maceió, eu vi a lua do sol, 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 Maceió, a barra que clarear. Se eu soubesse que eu cantando, Maceió, meu benzinho aparecia. Eu cantava hoje à noite, o Maceió, amanhã até meio-dia. Maceió, eu vi a lua do sol, Maceió, eu vi a lua do sol. O François vem da África, de um país na África que se chama Burkina Faso. E é a segunda vez que ele vem aqui nas comunidades. A gente esteve junto aqui em 2020, fazendo um trabalho com as meninas, com o pessoal, com você também. Foi lá para hospedado lá no Abelha. E aí estamos voltando agora. Ele é contador de histórias, é o trabalho dele contar histórias. E da primeira vez a ideia era que ele contasse um pouco como que é no país dele, conhecesse um pouco aqui da comunidade. E dessa vez a gente está trabalhando as histórias daqui da comunidade, né? O que essa comunidade tem como histórias antigas que os jovens podem conhecer. Então a ideia desse projeto é ir visitando as pessoas mais velhas da comunidade que guardam essa memória tão preciosa, né? Que as gerações mais jovens possam receber. Aqui eu tenho um som ali, um somzinho ali fraco. Vai fazer 4 anos que meu marido sofreu por isso. Ele nunca foi ligado. Você vê que a som que eu não havia desse jeito. Jeitinho, sabe, né? Se for para ligar, eu quebro logo, tiro logo. Eu não quero ligar de jeito nenhum. Quem mais eu amo, quem mais eu amo, quem mais eu amo, quem mais eu amo. Quando eu lá chegar, quando eu lá chegar, com muita alegria, reza no olhar da Virgem Maria. Agora de cedo tão mal. Quem fosse daqui lá na tabela você está é capaz de escutar. A gente era muito sofrida, a gente trabalhava muito. Mas olha que nem em casa não tinha, só tinha no rancho de pai, né? Era de pai. Ranchinho de pai, fazia. Nós começamos a rachar no rancho de pai aí. Depois dormia, comia, passava, às vezes trabalhava o dia. Est-ce qu'il y avait des gens qui transformaient ce courtant-là jusqu'à en fabriquer des habits, par exemple? Quando plantava algodão, tinha gente que sabia transformar o algodão em
Fio e tecido? Tinha, mas eu mesmo não sabia não, mas minha família, minha mãe, meus tios, minhas tias, velha, mais velha do que eu, sabia, agora eu nunca aprendi. Vou dizer que eu fazia aquele velão assim de... E depois fazia o quê? Fazia rede, né? Fazia rede, fazia de sofá, daqueles filhos. Mas agora é difícil, ninguém sabe mais nem o que é isso. Não sabe não. E a senhora ainda tem alguma coisa assim? Que sua mãe fez, por exemplo? Não tem alguma coisa feita por ela? Não, Que tem não, contou? não tem não. Não, quando vocês vão ver. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O amor de Jesus, o amor de Jesus. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amor na água que te deram pra tomar, São Sebastião derramou amor na água que te deram pra tomar. Bebe, bebe a água que te deram pra tomar. Bebe, bebe a água que te deram pra tomar. Ah, on peut applaudir. Le grand homme que vous êtes, O grande homem que o senhor é, et tout le monde ici sera unanime à reconnaître e todo mundo aqui vai ser unânime em reconhecer que isso, c'est un homme très accueillant, que é um homem tão acolhedor, que c'est un homme qui est reconnu pour son ouverture, que é um homem que é conhecido pela sua abertura, pour sa disponibilité à accueillir tous ceux qui viennent visiter sa communauté. pela sua disponibilidade em acolher todos os que vêm conhecer a sua comunidade. Et il y a une personne Tem uma pessoa qui un jour que um dia a été reçue par seu Sébastien. foi recebida aqui pelo seu Sebastião. L'accueil que cette personne a eu, O acolhimento que essa pessoa teve ça lui a marqué. marcou essa Ça pessoa. lui a marqué. Marcou. Et tellement marqué Marcou tanto que je vais laisser Karunadi raconter ça. que eu vou deixar a Karuna dizer e contar isso. Eu não me esqueço dessa tarde em que sentamos nessa sala e começamos a conversar com o seu Sebastião. E ele foi quem primeiro contou pra gente da casa de farinha, da história do Quilombo Abelha, da história de vida dele, que veio do Moxotó até aqui, que se casou, que plantou, que cuidou dos seus filhos, depois dos seus netos e netas e bisnetas. Essa foi a memória que eu levei dessa primeira visita, como a mais bonita, a mais marcante, e eu me considero muito feliz por ter conhecido pela primeira vez a história de todos vocês, através da história e das palavras de seu Sebastião. Tous ceux qui connaissent un peu l'histoire des Quilombola ici, Todos os que conhecem um pouco a história das comunidades quilombolas ils aqui savent que ça n'a pas été facile. sabem que não foi fácil. C'était même difficile. Foi até difícil. C'était très dur. Muito duro. Très très dur. Muito, muito duro. Mais comme on dit chez moi, Mas como a gente diz de onde quand eu c'est venho, dur, quando é duro, seuls les durs durent. só os duros duram.
Qui donc mieux que sa petite fille Edna Quem então melhor do que a sua neta pour Edna nous faire un petit témoignage para fazer um pequeno testemunho de para tout ce nós qu'il a reçu de ce grand homme? de tudo que ela recebeu desse grande homem. Que responsabilidade, na verdade, né? Falar do meu avô, né? E principalmente sobre os ensinamentos, que são muitos, né? Então, principalmente, né, o conhecimento, né, das nossas tradições, dos nossos valores, né, principalmente os nossos valores coletivos, pessoais e coletivos. Ele ensinou, além de todos os valores, além de todos, né, além do corpo, além da nossa história, além de tudo, né, que nós somos, né, principalmente essa união, né, a tantas pessoas, não só a nós netos e netas, mas tantas pessoas que convivem com ele, né, nessa terra tão querida, né, chamada de abelha. Seu Sebastião, vous êtes aimé. Seu Sebastião, o senhor é realmente amado. On vous aime beaucoup. Amam realmente muito o Vous Senhor. êtes un espoir pour la survie du patrimoine de cette localité. O Senhor é realmente uma esperança para a sobrevivência do patrimônio desse lugar. Toutes les paroles que vous dites, Todas as palavras que o Senhor elles diz sont enregistrées par ces jeunes-là. são gravadas por esses jovens. Eu tinha feito um texto enorme pra falar aqui. Mas eu disse, não, do que adianta fazer um texto enorme se eu vou esquecer da metade daqui. Então vamos no improviso. Seu Sebastião, tudo aquele texto que eu fiz, eu acho que se resume só em uma só palavra. Muito obrigada. Um obrigado por você ter, ao contar suas histórias, nos ter ensinado a ser forte e ter esperança a cada dia. Meus parabéns e que essa idade se repita por muitos anos. E um muito obrigado.
Je suis François-Moïse Bamba. Je suis contre-comédien, je viens du Burkina Faso. Eu sou o François Moïse Bamba, eu sou contador de histórias e ator e eu venho do Burkina Faso. Et sur ce projet, je crois que, en tout cas, je me suis senti comme un regard accompagnateur. Nesse projeto eu me senti como um olhar que acompanha. Par rapport au projet de collectage que j'ai déjà fait chez moi, par rapport au patrimoine qui est la base de mon travail. Projeto de coletar histórias que eu já desenvolvi lá de onde eu venho com relação a esse projeto de patrimônio que é a base do meu trabalho. J'étais donc invité pour accompagner les ateliers et accompagner cette conscience de collecter la mémoire et le patrimoine des quilombolas ici. Eu fui então convidado para acompanhar essa consciência, esse processo de coletar as memórias dessas comunidades quilombolas aqui. Moi, j'ai une base de travail. Eu tenho uma base de trabalho qui est que nous sommes différents, c'est pas pour rien. que é de que nós somos diferentes e não é à toa isso. Et chacun a une capacité, Cada tem uma pour ne capacidade, pas dire des capacités. para não dizer capacidade. Donc je ne suis pas venu avec une idée fixe, Então eu não vim com uma ideia fixa, je suis venu avec une ouverture eu vim com uma abertura de pouvoir orienter à partir de ce que l'autre me renvoie comme conscience. de poder orientar a partir do que o outro me traz como consciência. Donc je considère que, en tout cas, je me suis senti dans cette disposition Então eu considero, pelo menos eu me senti nessa disponibilidade d'accompagner individuellement et collectivement tous ceux avec qui on travaillait, de acompanhar individualmente e coletivamente todos aqueles com quem a gente trabalhou, à partir de leurs propositions, a partir das propostas à deles, partir de leurs envies. a partir das vontades deles. Pendant le collectage, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'il y a des grandes mémoires. Durante a coleta das histórias, o que mais me marcou foi o fato de que tem grandes memórias. Et il y a une histoire, des histoires Que tem uma história, histórias, qui commencent à se perdre. que estão começando a se perder. Parce que ceux qui les détiennent trouvent que ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui et que ça n'en vaut pas la peine. Porque as pessoas que detêm essas histórias acham que não é a realidade de hoje e que não vale a pena. Donc de pousser un peu et montrer que c'est autant valable les histoires d'hier et d'avant-hier aujourd'hui. Então, de fazer um pouco esse esforço, esse movimento de mostrar que essas histórias são válidas ainda hoje Et que ça le sera encore plus demain. e que isso vai ser ainda mais amanhã. Et la conscience qu'aujourd'hui doit monter sur le dos d'hier pour voir le futur E a consciência de que o hoje deve subir nas costas do ontem para poder ver o futuro a été le moteur qui, moi, me dirigeait pour accompagner les uns et les autres. foi o motor que me dirigia para acompanhar cada uma das pessoas. Et pendant l'atelier, E durante a oficina, de montrer aux gens mostrar às pessoas que ce n'est pas forcément l'histoire entendue qui peut m'apporter quelque chose, que não é necessariamente a história ouvida que pode me trazer alguma coisa, mais la révélation que l'histoire entendue me donne, me fait. mas a revelação que a história ouvida me dá, me C'est faz. ça qui m'oriente, É isso que me orienta, c'est ça qui me positionne. é isso que me posiciona, Et c'est ça qui est important. e é isso que é importante. Et quel est le ricochet qu'une histoire entendue fait à moi dans ma tête et dans mon cœur pour rebondir dans mes souvenirs. Qual que é o efeito, o ponto que a história ouvida toca em mim para se transformar numa lembrança, num desejo. Voilà un peu comment j'ai senti les deux moments de collectage et d'atelier. Então, isso fala um pouco de como eu senti os dois momentos, tanto de coleta de histórias quanto da oficina. Deux continents différents, Dois continentes deux diferentes, pays différents, dois países diferentes, des villes différentes, cidades diferentes, mais la même curiosité. mas a mesma curiosidade. Donc je repars avec les histoires d'ici, Então eu vou embora de volta com as histórias daqui, comme les gens d'ici gardent cette histoire dans leur cœur. como pessoas daqui guardam essa história no seu coração. Alors, pour moi, c'était un début d'appropriation. Para mim foi um momento de começo de uma apropriação, Parce que dans l'atelier, on a vu que les gens hésitaient encore. porque na oficina a gente viu que as pessoas estavam hesitantes ainda, Mais à la soirée,
Mas durante a on noite, s'est rendu compte qu'ils commençaient à s'approprier ces histoires-là. a gente se deu conta de que elas começaram a se apropriar dessas histórias. Ils trouvaient une manière de raconter cette histoire, E elas encontravam uma maneira de contar essas histórias. une manière qui partait de leurs sentiments, de leurs ressentis. Uma maneira que partia do sentimento delas, do que elas tinham experienciado, sentido. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'envie, Eu vi ali muita vontade, beaucoup de plaisir muito prazer et énormément d'émotion. e muita emoção. Et je pense que si ce désir est accompagné de plaisir et d'émotion qu'on a eu hier, Eu acho que se essa emoção for acompanhada desse prazer, desse desejo do que a gente viu ontem, ça fait un bon départ vraiment de cette conscience de sauvegarder ce patrimoine. é um ótimo começo para essa consciência da salvaguarda desse patrimônio. On a eu la chance de quelques personnes qui nous ont raconté ces histoires qui étaient là. A gente teve a sorte de que algumas das pessoas que nos contaram as histórias estivessem lá. On a vu de la reconnaissance dans leur regard. E a gente viu o reconhecimento no olhar delas. On a vu de la valorisation. A gente viu valorização. Et je pense que c'est des bases sur lesquelles on peut poser la suite. E eu acho que são bases sobre as quais a gente pode colocar a continuidade. Comme on a beaucoup dit dans l'atelier, Como a gente falou bastante na et oficina, même dans les moments de collectage, e mesmo nos momentos de coletar, ce projet n'est qu'un début. esse projeto é só um começo. C'est de montrer la conscience de ce qu'il faut. É mostrar a consciência do que é preciso. Après, ça appartient à eux, E depois isso pertence às pessoas, puisque c'est leur patrimoine, porque é o patrimônio delas. de continuer en tout cas à prospecter, à collecter et à transmettre. De continuar coletando e transmitindo. Através da minha voz. E esses cantos que me chegam tem um jeito de guardar. Cada um que eu recebo eu trago pra espalhar. E esses cantos que me chegam eu tenho um jeito de guardar. Cada um que eu recebo tem um outro pra lhe dar. Essa história que a gente vai contar aqui hoje à noite tem muitos começos possíveis. Um começo pode ser um encontro com um contador de histórias lá da África, de um país pequenininho chamado Burkina Faso. Um outro começo possível pode ser quando as pessoas começaram a se instalar aqui nessas terras, começaram a plantar, a entender como é que funcionava esse lugar, a criar casa e família aqui. E o fio que amarra todas essas histórias vem de muito longe. Do Burkina Faso a Terras Quilombolas é o nome do nosso projeto. A Voz das Histórias é o nome dessa etapa que a gente tem a alegria de celebrar essa noite junto com vocês. E a Voz das Histórias é isso. Esse fio que vem lá de longe, que atravessa os tempos, que atravessa as vidas, que atravessa nossas histórias de geração em geração. Esse fio que vem do passado, enlaça a gente aqui em roda nesse presente e pode ir para o futuro quando a gente permite, através da nossa voz e da nossa escuta, que essas histórias continuem vivendo. Bonsoir tout le monde. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Maleva que coye, malevira con que coye, maleva que coye, malviere na con que coye. Enleva que coye, enleva na con que coye, enleva que coye, envahir na con que coye. Auleva que coye, auleva ora con que coye. Auleva que coye, envahir na con que coye. Personne plus que nous-mêmes ne peut rendre nos œuvres grandes. Ninguém mais do que a gente mesmo pode tornar nossas obras grandiosas. On dit chez moi De onde eu venho dizem que le voyage le plus long commence par un pas. que
E a viagem mais longa começa por um passo. On dit chez moi De onde eu venho, que dizem si tu sais pas où tu pars, que se você não sabe para onde você vai, c'est d'où tu viens. é bom saber pelo menos de onde você vem. Comme ça, tu pourras toujours retourner chez toi. Assim você pode sempre voltar para casa. On dit chez moi Dizem de onde eu venho que pour expérimenter une société à tradition orale, il faut être deux. que para experimentar uma sociedade à tradição oral é preciso ser dois. Celui qui a la parole et celui qui a l'écoute. Aquele que tem a palavra e aquele que tem a escuta. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas celui qui a la parole qui est le plus important. E ao contrário do que a gente pode pensar, não é aquele que tem a palavra que é o mais importante, Mais c'est celui qui a l'écoute. mas é aquele que tem a escuta. Car c'est l'écoute qui détermine la valeur de la parole. Porque é a escuta quem determina o valor da palavra. On dit chez moi De onde eu venho, que dizem pour donner une chance à quelque chose de survivre, que para dar alguma coisa a chance de sobreviver, il faut le confier aux enfants. é preciso entregá-la às crianças. Car c'est eux l'avenir de demain. Porque são elas o futuro de amanhã. On a rencontré des anciens A gente encontrou pessoas mais velhas qui nous ont raconté les magnifiques moments de leur parcours de vie. que nos contaram magníficos momentos dos seus percursos de vida. On s'est rendu compte A gente se deu conta combien ces personnes ont été fortes, quanto essas pessoas foram fortes, combien ces personnes ont été déterminées, o quanto essas pessoas foram determinadas, combien ces personnes ont été engagées pour donner un meilleur à l'enfant d'aujourd'hui. o quanto essas pessoas se determinaram a fazer o seu melhor para dar o melhor às crianças de hoje. Ce passé doit être su. E esse passado deve ser Ce conhecido. passage difficile doit être su. Os momentos difíceis devem ser sabidos. L'histoire de cette communauté, de toutes les autres communautés, doit être portée par la jeunesse de la communauté. A história dessa comunidade, de todas as comunidades, deve ser levada adiante pela juventude, pelas crianças. C'est ce qui devient comme une colonne vertébrale Isso é o que torna como uma coluna de vertebral tous les enfants de todas as crianças qui sauront d'où ils viennent, que vão saber de onde elas vêm, qui sauront mesurer la chance qu'ils ont aujourd'hui à posséder tout ce qu'ils possèdent. que vão saber a sorte que elas têm hoje de ter tudo que elas têm. On va laisser la parole circuler. Então a gente vai deixar a palavra circular Ceux qui nous ont donné ces paroles e os que nos deram essas palavras peuvent aussi en donner à tout le monde ce soir. fiquem à vontade também se quiserem falar e contar mais coisas para todo mundo hoje à noite. Ce n'était pas prévu. Não estava previsto, Mais voilà ce que je propose, Edna. mas o que eu proponho é, Puisque c'est à toi que je vais passer la parole, proponho para você, porque é para você que eu vou passar a pour palavra, raconter la première histoire, e você conte a primeira história, celle que tu veux. a que você quiser, Et quand tu finis, tu désignes quelqu'un. Et chaque fois que la personne finit, elle désigne une autre personne. e quando você terminar, você escolhe uma pessoa para quem você vai passar a palavra. E quando essa pessoa estiver contável, ela também escolhe a quem ela vai passar a palavra e assim por diante. Os quilombos onde andei, cheguei a um quilombo chamado Cachoeira da Onça, na região do Mochotó, passando pela Serra do Urubu. Encontrei várias pessoas acolhedoras, pessoas muito sábias. Dentro desse quilombo, conheci uma criança, um menino, que era apaixonado por samba-coco. E um certo dia, esse menino foi com seu pai para um samba de coco, saindo da Cachoeira da Onça, lá para o quilombo Lajeiro. Chegando lá, encontrou com outras crianças, com seu avô, Antônio Gonçalo, com outras pessoas da família, e começaram a sambar coco, começou a sambar coco, achando que era dono do mundo, e foi samba de coco a noite toda. Quando terminou o samba, esse menino se deu conta que precisava voltar para casa. A partir do momento que encerrou o samba de coco, começou a sentir algo estranho nos seus pés. E quando olhou para os seus pés, estavam inchados, os dedos inchados. E o menino não conseguiu voltar para casa naquele dia, como havia prometido a seu pai. Teve que passar 3 dias na casa do seu avô,
para poder conseguir voltar para casa, porque tinha que voltar a pé, não tinha um animal, não tinha uma carroça de burro, não tinha nenhum transporte para voltar para casa. O menino esperou desinchar mais os pés, diminuir as dores e voltou para casa com uma grande lição de que também, para pisar o coco, ele tinha que pisar com moderação. E sempre que entrava numa roda de coco, ele sempre se lembrava desse dia. O menino cresceu, aprendeu, né, com seu pai, com seus tios, as cantigas de coco e se tornou um grande mestre de coco na sua região do Mochotó e na região do Pajeú, onde o mesmo passou a morar. Muito obrigada. Essa é a história do meu avô Sebastião Gonçalves, e uma das histórias que ele me contou. Agradeço a ele. Ele não pôde estar aqui em sala, mas está ali na calçada, né, acomodado da forma como ele se sente melhor. Mas essa foi uma das tantas histórias que eu ouvi. Gratidão. Para dar continuidade, eu gostaria de passar a palavra para a Maísa e pedir para que ela nos conte a sua história. Eu tenho um Mochotó, a menino de apenas 12 anos, que teve que se mudar de lugar para tentar ter uma vida nova e ajudar sua família no caso. Ele veio trazendo consigo apenas uma cabaça com água para passar a semana e um pouquinho de farinha e açúcar para uma semana inteira. Ele trabalhava dia e tarde, e quando era a noitinha, na boquinha da noite, o pai dele gostava de contar uma história. Uma história que seu padre Patrício sabia falar. Que aí ia chegar uma era que tudo ia mudar. Ele prometeu ao pai dele que passaria aquela história para a próxima geração. E assim ele fez. Ele é um menino que gostava muito de sambar coco. É tanto que na juventude dele, ele saía muito do samba. É tanto que ele conheceu um grande mestre do samba. E junto a ele, fez muitas festas, cantou, sambou. Aproveitou muito a sua mocidade. Trabalhou muito com seu pai, só que infelizmente ele não teve um estudo. Ele então resolveu se casar. Ele resolveu se casar porque viu que já era o momento de, em vez de avisar o pai, tentar construir sua própria vida. Assim ele fez. Foi lá, casou. Do seu casamento houve frutos maravilhosos dos seus filhos. Os seus filhos. Só que infelizmente a sua primeira esposa chegou a falecer. Ele já era muito conhecido na região e mesmo assim não deixou sua tristeza abalar. Continuou forte e com um sorriso que encanta todos até hoje. Resolveu se casar novamente pela segunda vez. Sua segunda esposa é extremamente alegre, assim como ele. Tem um sorriso encantador e prometeu ajudar ele pro resto da sua vida. Ajudou a cuidar dos seus filhos e até hoje lhe garante que transfere todo o amor possível. Ele samba muito coco, ele adora tocar violão, simplesmente adora tocar violão, tem uma paixão enorme pela música. E uma coisa que eu achei e que a gente vê é que ele, mesmo com coisas negativas acontecendo ao seu redor, ele tenta ser o mais forte possível para poder transparecer para aqueles que tudo vai dar certo. Seu Bidó, muito obrigada por ter contado a sua história. Agradeço muito, Deus lhe deu muito saber, prestar atenção nas conversas dos antigos, que a gente pode ensinar o caminho melhor à cidade. E obrigado por nos demonstrar, nos ensinar a ser cada dia mais forte e nunca nos abalar por coisas da vida. Muito obrigada e que o Senhor continue nos ensinando assim e transferindo mais conhecimento. Muito obrigada.
começa da seguinte forma. A água, ela é fonte da vida. Ela é essencial para as plantas, os animais e para os seres humanos. Mais de 70% da terra é coberta por água. Mas, em um certo quilombo chamado Abelha, houve um tempo que os moradores tiveram que se adaptar e lidar com a falta dela, ou pelo menos viver com o mínimo possível. As pessoas dormiam durante o dia para tentar pegar água à noite. E quando chegavam nas cacimbas, tinha aquelas filas enormes de carreiros para pegar água. E às vezes tinha que sair daqui da abelha para ir pro leitão pegar água. E era uma água saloba que não prestava para beber. E ainda tinha que abanar a água assim para tirar as tripas dos sapos, que os guará rasgavam os sapos e jogavam lá dentro. A gente tinha que abanar a água assim para trazer água para casa. E a gente estava, graças a Deus, quando conseguia essa água. Essa é a história de um menino que cresceu no Rio Abelha e que não conseguiu aprender a ler, mas que dizia, esse menino, que Deus dá um dom a cada um de nós. E ainda humildemente dizia esse menino que às vezes ele não canta direito, não sabe cantar bem, mas aí a gente faz uma zoadinha que é para animar o povo. Aquele menino, ele aprendeu a cantar nas farinhadas com suas tias, raspando mandioca. Elas iam puxando as cantigas e ele continuava, né, cantando os versos. Era raspando a mandioca, elas cantando as cantigas e ele acompanhando os versos. E um dos versos era: não se ofenda, viu, seu Zé? E a voz é ruim. De manhã tem sede, de madrugada foi uma vida sofrida, mas ele ensinou para os seus filhos uma forma dele ser bem educado e ser bem conhecido na região. Essa é a história de seu Zé, Senhor. Obrigado. Essa história é de uma jovem que não queria casar. Ela chorava muito por causa que ia deixar seus irmãos. Elas eram muito unidas, nunca brigaram, e com o casamento se aproximando, elas se desesperavam. E por tudo isso, a família falava que o rapaz ia ser um bom marido. Ela, muito triste, na hora que entrou na igreja, ela pediu para São Francisco que tirasse ela dali, que não queria casar. Com o passar do tempo que se casou, teve 18 filhos, mas só ficou 2 filhos. Passou 59 anos casada, com o tempo o marido faleceu. Ela sofreu muito com a partida do seu esposo, pediu para morrer, mas depois ela viu que não tinha jeito, mas ficou só com a saudade. Ela não escuta músicas, porque ela lembrava de seu esposo. E quem ligasse o som, ela se quebrava. Aí, com o tempo, ela resolveu que quem ligasse o som para ela quebrava. E para ela sentia falta do seu esposo. Ele andava muito para Juazeiro e Sara lembrava ele. Ela tocava no coração que sentia a falta dele. Aí, com isso tudo, hoje ela não escuta música. Ela guarda no coração dela, mas quem ligasse ela quebrava. Ela não está aqui, essa pessoa que contou essa história, mas eu me ensinei muito, porque elas são 3 irmãs.
E essa história é de Dona Olívia. Não teve estudo, trabalhou bastante, vinha do Mochotó para vir trabalhar aqui na Serra. Essa é a história de Dona Olívia. Eu passo a história para a Maria. Essa história é de uma jovem que, como os outros contaram, não teve estudo. Ela morava na Santana e vinha a pé trabalhar aqui na Serra. Ela conta que seus irmãos eram 12, só que criou 6. E eles eram muito unidos. E teve um tempo que seu pai faleceu. E o que mais que ele queria a elas era que aquela união continuasse. E foi o que aconteceu. E essa jovem, com o tempo, muito tempo, casou. Né? Ou seja, ela casou com 47 anos. E durante o casamento, ela teve um filho, mas infelizmente Deus levou. Mas ela adotou uma menina. E até hoje essa menina cuida dela. Ela fala que essa menina é um anjo da guarda delas. Que ela passou 5 meses sem falar, sem comer, sem abrir os olhos. E todos falavam que ela ia morrer. Ela disse que já chegavam notícias que ela tinha falecido, mas não. Ela lutou. E hoje, né, ela contou a sua história pra gente. E ela ficou muito feliz com a nossa presença lá, muito feliz mesmo. Ela hoje é viúva e quem cuida dela é sua filha adotiva. Essa história é de Dona Carmélia. Ela não está aqui hoje, mas a gente agradece a ela por ter compartilhado a sua vida com a gente. É isso. A minha história que eu resolvi contar foi a seguinte. Tem muitas pessoas da minha idade, eu queria começar contando uma história da minha infância e do meu instante parecida com a infância de vocês, da minha idade. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês foi da minha vida. De quando eu comecei, né, a lutar junto com o pai da gente. Pai da gente que eu quero dizer, porque vai se resumir mais na frente, alguma pessoa que queira contar uma história está de braços abertos, está sendo de braços abertos para receber vocês. Por isso que eu vou contar dessa forma. Então, o pai da gente sempre costumava levar a gente para a roça de pequenininho. O pai da gente levava a gente para a roça, mesmo que a gente não pudesse levar uma carreira de mato completa, mas se levava uma banda da carreira e quando chegava lá no final, ele vinha e tirava o resto da carreira. Ao passar do tempo, o pai da gente resolvia levar a gente para trabalhar alugado. Quando a gente chegava a começar a trabalhar, aí o patrão achava que a gente não pagava a viagem. Mas aí o pai da gente ia e fazia umas empeleitadas para a gente ir trabalhar tudo junto. Ao passar do tempo, a gente resolvemos a querer estudar. E falava, tanto para a mãe da gente como para o pai da gente, que queria estudar. Aí o pai da gente dizia, vocês vão estudar. Eu estava dentro de uma escola particular que não tinha esses ensinos que nem tem hoje, né?
mas era tudo particular. Ia um dia na semana, quando era no outro dia, aí ele dizia, não vai mais estudar, nós temos que ir trabalhar. Eu sei que foi indo, aí a gente resolvemos a não estudar. Desgostemos e não desistimos de estudar. E continuemos no trabalho. A passar do tempo, a gente resolvemos arrumar uma namorada e se casar. Como a gente era acostumado a trabalhar junto com os pais, aí o pai da gente resolvia dizer, não, vamos trabalhar. E mesmo assim a gente não tinha com que comprar nada, nem para ajeitar a casa, nem para comprar uns troços para levar para casa. Não tinha praticamente nada, porque o que tinha arrumado durante o tempo era só para a feira. Então, a gente resolvemos a se casar. A passar do tempo, quando se casemos, aí eu resolvi de outra forma de criar a minha família. Geremos família, criemos, chegou o momento de ir para a escola, foram para a escola estudar, chegou o momento que para se formar tinha que passar durante o dia na escola. E muitas pessoas ignoravam. Aí eu tenho, vamos dizer, criado naquela vida, ajudando aos pais. E 7 dias eu tirar daquele filho da escola para ele me ajudar, eu colocar para estudar. Só que eu pensei de outra forma. Porque eu já via os estudos avançando e eu pensei, futuramente, essas crianças futuramente vão precisar de um estudo. Então, os meus filhos chegaram a se formar, só um que não terminou porque não quis, mas a oportunidade teve. Então, eu termino dizendo assim, que ainda agradeço ao meu pai a ter me criado, mesmo trabalhando, mesmo se esforçando para ajudar a meus irmãos. Eu queria, como coordenador, dar o meu agradecimento à presença de todos vocês e dizer que para nós é uma alegria estar realizando mais um projeto dentro das comunidades da gente. Quero agradecer por tudo, por aqueles que ajudaram a nós, tanto dentro das oficinas como nas visitas. Quero agradecer de coração a nós ter chegado na casa de cada um e cada uma que receberam a gente de braços abertos e contaram as suas histórias. História que até mesmo a Comissão Quilombola ainda não sabia. Isso para a gente é um ensinamento muito proveitoso, porque a realidade é essa, é que a gente, além da gente ser unido nas comunidades, da gente representar vocês nas viagens que a gente faz, a gente ter conhecimento, não só em Pernambuco, mas no Brasil, até mesmo fora do Brasil. Peneira.
Sei o que devo deixar